Boa noite, povo amado, graça e paz. Segundo dia da nossa sequência de vamos lançar novas sementes sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento e principalmente novas sementes sobre a nossa vida. Porque muito mais do que o casamento, muito mais do que um relacionamento, a maior semente que o Senhor quer lançar do algo novo em nós é sobre a nossa vida, o nosso coração. A palavra diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então o Senhor quer lançar novas sementes, receber uma nova colheita, o algo novo da parte dele. Eu não me canso de dizer que a gente precisa viver o hoje. O hoje significa um presente. O momento presente é um presente porque todos os dias o Senhor nos dá a possibilidade de escrevermos uma nova história, de viver o novo da parte dele, de exercer a nossa condição de filho e receber da parte do Pai a sua condição de rei. Mas para que eu possa receber isso, há algumas condicionantes, há algumas coisas que eu preciso decidir. E por incrível que pareça, e tenham nos ensinado durante muito tempo, amor e perdão não são sentimentos. Amor e perdão são decisões. Decisões diárias, contínuas, constantes, decisões que a gente leva para o resto da vida. E hoje a gente vai falar sobre essas decisões. Quais decisões você tem tomado? Você tem tomado decisões de viver a graça ou você tem tomado decisões de se afastar da presença? Eu sempre digo para vocês que a decisão de amar vai fazer com que vocês comprem o pacote completo, né, gente? Não dá para decidir amar só sobre aquilo que é bom. A gente decide amar com tudo, que é bom, que é ruim, até com os defeitos de fábrica. Quem estava ainda há pouco na aula com a turma a sexta turma do desafio, a gente estava falando sobre defeitos de fábrica de nós, mulheres. Então, a decisão de amar é comprando também esse defeito de fábrica. Os homens também têm, tá, gente? Defeitos de fábrica, não somos só nós que temos esses defeitinhos. Então, é sobre a gente decidir amar o outro, com todas essas condicionantes, entendendo principalmente que somente uma pessoa esteve na Terra, na sua condição humana e não divinal, que foi incapaz de nos decepcionar. Jesus jamais vai nos decepcionar. Em momento algum ele vai nos decepcionar. Eu vou decepcionar vocês, vocês vão me decepcionar, eu vou decepcionar o Daniel vai me decepcionar, você vai decepcionar seu marido vai te decepcionar, teus filhos, teus pais. Nossa condição é essa, falha, pecaminosa. Então, quando eu decido amar alguém, eu decido amá-lo com todas as condicionais. Eu amo o fato dele ter um sorriso lindo, mas eu também amo o fato dele ser mal-humorado. Eu amo o fato dela ser uma mulher incrível, de um caráter irrepreensível, mas eu também preciso amar quando ela acorda mal-humorada. É sobre amar sobre todas as coisas. E não é sobre coisas do dia a dia apenas, mas coisas mais, digamos, leves e coisas mais graves. Eu preciso decidir amar o outro, entender que o outro tem a sua dificuldade, a sua dinâmica. Preciso entender que ele vem de uma outra criação, de uma outra cultura, de uma outra família, cujos valores, os princípios são diferentes dos quais eu fui criado. Lá no início do meu namoro com o Daniel sempre foi da noite e eu sempre fui do dia. E isso era uma condicional meio complicada de nós dois resolvermos, porque vamos lá, já falei isso para vocês, eu venho de uma linhagem de donos de padaria, aonde meu bisavô, meu avô, meu pai exercem essa profissão. Meu pai, depois que ele saiu do Serviço Público Federal, já estava perto de aposentar, foi para a mesma carreira que o pai dele.
Então, na minha casa, 5 horas da manhã, todo mundo de pé. Já o Daniel, 5 horas da manhã, estava chegando em casa, virado da noite. Então, a gente precisou amar um ao outro, até com fusos horários totalmente diferentes. Então, é sobre eu decidir algo e me apropriar desse algo do jeitinho que ele é. E aí a gente volta para aquela pergunta de ontem. Você casou com o seu inimigo ou você casou com o amor da sua vida? Eu tenho certeza que você casou com o amor da sua vida. Você não casou com o seu inimigo. Você não casou com a sua inimiga. Você não casou com a pessoa errada. Você não casou com qualquer outra condicional de cunho pejorativo ou ruim. Você casou com a pessoa que você disse, pô, cara, essa mulher ou esse homem é com quem eu quero segurar a mão e dizer, vambora. E aí, em algum momento dessa estrada, vocês se perderam. E aí, num primeiro momento, a gente tende a se vitimizar. A culpa é dele, a culpa é dela. Ele errou, ela errou, ele isso, ela aquilo. E a gente não consegue olhar para o nosso próprio umbigo e descobrir, eu também falhei, eu também não cuidei, eu também fui omisso, eu também fui relapso, eu também fui duro nas palavras, eu também fui duro nas ações, eu também errei. Engraçado que hoje eu abri a caixinha com o tema decisões de amar e perdoar. E aí choveu coisas do tipo, mas se já errou pra caramba, já deslizou pra caramba, eu tenho que perdoar? O que a palavra diz? Sim. Perdão não é amnésia, gente. Não significa que você esqueceu o que aconteceu. Perdão é não deixar mais que aquela ferida te mate. Porque quando a gente tá com o coração magoado, é como uma ferida aberta, sangrando, que vai nos matando, nos corroendo por dentro. Porque a gente pensa na história, a gente vive a história, a gente sofre pela história, a gente relembra a história, a gente não se permite esquecer a história. A gente está todo o tempo lá, ó, cutucando a feridinha. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Verdade ou mentira? E aí a gente coloca lá aquela capa de vítima e diz assim, eu fui o esquecido, eu fui o abandonado, eu fui isso, eu fui aquilo outro. É isso mesmo, Neila, é como um veneno que eu mesmo administro sobre mim. É um veneno que eu mesmo administro sobre mim. Uma vez eu escutei que a mágoa é como segurar uma brasa viva. Pegar um carvão, tocar fogo nesse carvão e você segurar ele nas suas mãos. E aí você acha que o outro é que está sendo ferido, mas é você que está sendo ferida. Abra a mão e deixe cair essa brasa. Não segura para você, não. Perdão é favor imerecido, graça é favor imerecido. Não é sobre o que o outro merece, é sobre aquilo que eu não quero mais que doa em mim. Não é sobre merecimento, nenhum de nós é merecedor de absolutamente nada. A palavra diz que a graça nos dada não por merecimento. Não é por aquilo que você faz que vai te trazer o merecimento. Se fosse dessa forma, Jesus não tinha sido crucificado, ele não tinha errado em nada. Ainda há pouco eu falei na aula para o pessoal, é engraçado, né? Não vou fazer atividade, porque eu não vou me humilhar, porque eu não vou me rebaixar, porque o meu orgulho, o meu eu, o meu ego, o meu isso, meu aquilo outro. Aí eu digo, legal, você virou agora o sangue azul, eu virei o sangue azul. Virei a rainha, quer dizer, o rei dos reis, o senhor dos senhores, morreu da forma mais absurda que aquela época poderia ter sido morto. Ele foi humilhado, cuspiram na cara dele, deram para ele vinagre para beber no momento de sede, o furaram, o rasgaram, dividiram sua roupa e o pior, a condenação de morte na cruz era
a mais vergonhosa que um ser humano poderia ter naquele momento. E ele ainda foi crucificado com 2 ladrões, um do lado e outro do outro, para que ficasse testemunhado que ele era um bandido, quando ele nunca foi. Então, quer dizer, Jesus pode passar por tudo isso, por toda essa humilhação. Jesus não teve ego, orgulho, nada. Você não pode. Você não pode liberar o perdão, afinal de contas, como que você vai dizer para as outras pessoas que você perdoou? Como é que vai ficar a tua reputação? Será se isso importa, gente? Será se isso realmente vai trazer formosura para a minha vida? Vai trazer alegria? Vai trazer a presença? Hoje eu queria realmente que a live da Nathalie tivesse ficado salva, porque uma coisa que ela falou que me impactou de tal forma foi ela dizer que aquelas pessoas com tão pouco recurso na África se aquebrantam diante da presença sem nenhuma condicional. Não é pelo casamento, não é pelo dinheiro, não é pelo sucesso, mas pela necessidade da presença. Por uma questão cultural, eles entendem a presença se eu estou com o Senhor, eu estou no reino. E não é uma questão cultural, eles estão certos, tá? Porque é o que a palavra diz. Mas se eu não estou com o Senhor, eu estou condenado à morte eterna. Eu vou para o inferno. E ela mesmo disse que eles têm muito poucos recursos, mas aqueles poucos recursos, eles vivem como crianças. Só herdarão o reino as crianças, ou aqueles que tiverem um coração de uma criança, puros, cuja felicidade vem única e exclusivamente da presença. Ela não é condicionada a nada. Sabe? Não condiciona. Porque aqui alguém está falando, porque como dar perdão para que... Não condiciona. O que ele vai fazer, ele vai ter o preço dele. Parem de dar condicionais. Eu só vou perdoar se ele se arrepender. Eu só vou perdoar ela se ela me pedir perdão. Eu só vou desculpar se ela me provar que ela está sofrendo. Eu já fui essa pessoa. Eu dizia, eu quero que o Daniel sofra tão mais do que eu. Eu quero que essa pessoa sofra tão mais do que eu. Eu dizia pra ele, legal, né? Tu tá dizendo que tu mudou, bacana, parabéns pra ti. Mas eu não vou voltar. Porque eu quero que tu sofras. Eu quero que tu sintas falta de tudo que tu jogou fora. Da tua mulher, dos teus filhos. Agora aguenta aí o rojão das tuas escolhas. Quem sou eu para determinar isso? Vamos colocar na balança? Eu teria todos os motivos do mundo, do universo, de virar as costas e dizer, Daniel, nunca mais quero falar contigo. Eu tinha todos os motivos. Eu tinha todas as justificativas, eu tinha todas as situações para dizer, tchau. Tô indo viver outra vida, outra história. Tuas escolhas, teu problema. Eu já falei para vocês o meu testemunho pessoal sobre a nossa trajetória. E uma das coisas que eu usava era eu cumprir todos os meus votos. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E você não cumpriu comigo. Eu segurei tua mão, tu largou a minha. Eu teria todos. Como a Dani tá falando, a Dani já foi minha aluna. Vai ser agora de extensão, né, Dani? Em nome de Jesus. É uma decisão. E ela não é condicionada a nada. Eu decido perdoar porque eu quero largar aquela brasa na minha mão que tá me ferindo, me machucando, me maltratando, me queimando, me fazendo sangrar. Eu largo. Eu largo. Lá atrás, antes do meu casamento entrar em declínio, eu dizia assim, acho que era Deus me preparando. Eu dizia assim, é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. E eu vivi essa frase muitos anos da minha vida. É melhor ser feliz do que ter razão.
Mas quando chegou o momento chave de eu viver essa frase, é melhor ser feliz do que ter razão, eu não fiz uso dela. Naquele momento com o Daniel, eu queria ter razão. Eu queria ter razão, eu queria ser a vítima, eu queria reclamar, eu queria dizer que a fatura era toda dele, eu queria ter razão. Mas com o tempo, segurando aquela chaga viva nas minhas mãos, começou a doer demais. E eu não largava. E o Senhor dizia, larga, e eu não largava. Abri mão e eu não abria. E aí feri demais. Aí quando eu tava bem ferida, eu disse, tá bom, larguei. Não espere estar muito ferido. Deus não consegue habitar num coração que não consegue perdoar. Decida hoje pelo perdão, não porque a outra pessoa mereça ou deixe de merecer. Não é sobre isso, gente. Não é sobre merecimento. A palavra fala que graça é favor imerecido. Ela nos alcança sem que nenhum de nós mereça. Nem eu, nem você, nem seus filhos, nem meus filhos, nem o meu marido. Ninguém merece. Todos nós erramos e todos nós carecemos da graça. A gente precisa olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Viviane, até se ele errou de novo, olha e diz assim, Jesus, eu já entreguei essa solução. Tá aí, tá contigo. A gente pelo nosso braço consegue resolver? Não consegue, Viviane. Entrega para o Senhor aquilo que eu não consigo resolver. Eu preciso ter a mesma qualidade de Davi. Por que Davi foi chamado homem segundo o seu coração? E olha que Davi errou, filha. Davi não era perfeito, não. Mas se tinha uma coisa que Davi tinha, era um coração contrito. Ele errava na mesma hora, ele se vestia de pano de saco, ele passava cinza nele. Perdão. Porque essa era a tradição e a cultura do judaísmo, e pedia perdão, e chorava, e plantava, e esperneava, e criava os salmos. E ele fazia isso verdadeiramente. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração do Senhor. Porque quando ele errava, ou quando alguém errava com ele, ele também perdoava. Ele tinha todos os motivos para dizer para Saul, te lasca para ir, Saul. Ah, o espírito da loucura te tomou conta, problema teu. Tá maluco? Problema teu. Tá endemoninhado? Problema teu. Mas Davi não fazia isso com Saul. Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul. E Saul tentou inúmeras vezes matar Davi. Sabe quantas vezes Davi revidou Saul? Nenhuma. Davi não revidou Saul nenhuma vez. Muito pelo contrário, ele dizia, não me é dado o direito de tirar a vida de um rei. Davi já tinha sido ungido. Naquela época, era necessário que o sacerdote ungisse o rei de Israel. O Senhor tirou a glória, tirou o seu espírito de Saul, manda Samuel ir na casa de Jessé, buscar Davi e dizer que ele era o novo rei. Davi tinha sido esquecido até pelo pai. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé fala de todos os filhos, menos de Davi. E aí o Senhor dizia, não é esse, 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 não é esse. Quando não acabou todos, eu imagino que Samuel ficou assim, e agora, Jesus? Aí Jessé lembrou que tinha um filho, que estava pastoreando no campo. Ainda fez assim, profeta Samuel tem, mas ele assim, ele é ruivo, ele é pequeno, pastor de ovelha. E aí Samuel disse, manda catar ele, traz ele para cá. E quando Davi adentra a casa de seu pai, que Samuel está lá, o Senhor na mesma hora diz para Samuel, é ele. E Samuel imediatamente obedece o Senhor e transborda o óleo da unção na cabeça de Davi.
transborda na cabeça de Davi. Davi é ungido rei. A partir daquele momento, Davi tinha todo o poder sobre aquele povo. E Davi não usou esse poder. Davi é levado até Saul e ele honra Saul até o último momento. Davi honra Saul até o último momento, que depois de Saul morto, o filho mais velho de Saul morto, que era o melhor amigo de Davi, Davi manda buscar algum descendente de Saul para que ele fosse honrado. E Saul não fez nada para merecer que isso acontecesse. Não é merecimento. Eu tenho que olhar para o outro e decidir perdoá-lo. Não porque ele merece. Não porque a situação ou a circunstância diz que eu devo fazer e é favorável para eu fazer. Não é sobre isso. Jesus diz que é fácil a gente orar por quem ama. Difícil é orar por quem a gente não gosta. Não condicione nada a ninguém. A tua felicidade não é condicionada a outra pessoa. Primeira coisa, confiar, a gente só confia no Senhor. Eu acredito no Daniel. O Daniel acredita em mim. Mas confiar, eu confio no Senhor. E já disse pro Daniel, tu também confia no Senhor. Você acredita em mim, mas a confiança única e restrita só o Senhor. Nenhum homem, de novo, nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de não nos decepcionar. Nós também não somos capazes de não decepcionar outras pessoas. A gente precisa lembrar que o erro do outro tem dedinho meu. Dói, né? Como assim? Ele me traiu, ela me traiu e a culpa é minha? Põe o pé no ouvido e tenta lembrar tudo que você errou com ele. Todas as vezes que você negligenciou a tua relação, que as tuas palavras foram duras, que você sequer se deu ao trabalho de se fazer presente na vida daquela pessoa. Aí você não se faz presente, acha que vira uma obrigação, não cultiva o amor, não decide por amá-lo, não decide por amá-la. Aí vem alguém de papinho mole, ó, e tudo aquilo que você negligenciou, o papinho mole, ó, e aí o outro caiu. Casamento é um jogo que se joga de dois. É um jogo. Quer criar uma cena na tua cabeça para tu entender melhor? Pensa num vôlei de praia. Se joga de dupla. Se um dos membros da dupla jogar ruim, só ele vai perder? A dupla perde. Ou ganha todo mundo, ou perde todo mundo. Dessa história não tem vencidos e nem vencedores. Hoje a gente recebeu um testemunho, um relato de uma aluna nossa, que ela é uma moça muito bonita. Ela está na turma 6. Bonita, culta, inteligente, bem-sucedida. E nos olhos do mundo, ela já poderia ter recebido o conselho: você é nova, vai viver sua vida, tenta restaurar nada não, mas ela tá ali, firme na presença do Senhor. E aí ela mandou um texto e disse assim: ó, Dani, ó, Renata, eu quero compartilhar com vocês algo. Eu já venho fazendo trabalho para entender tudo o que aconteceu no meu casamento, venho fazendo terapia. E o meu terapeuta diz que tudo é culpa do meu marido, eu não tive culpa de nada. E todas as vezes eu digo, não, mas alguma coisa, eu me equivoquei. E ele diz, não tem culpa de nada não. Mas hoje, depois da atividade, eu me sentei e o Senhor começou a falar comigo. O que me emocionou foi o Senhor começou a falar comigo. Ela teve uma experiência com Deus. Ela recebeu um pouco, só uma porção pequenininha daquilo grande que o Senhor tem para ela, da presença dele. E ela disse que ela aquietou e ela começou a escrever tudo que Deus estava falando para ela, que ela havia falhado com o marido dela. Tudo que ela havia falhado com o marido dela, que todo mundo dizia para ela que não houve erro algum, que a fatura era toda dele. E depois daquele momento,
ela disse que ela se sentiu tão aliviada em reconhecer que ela também falhou com ele. Não é sobre quem errou mais, quem errou menos. Sempre vai ser um que vai errar pela ação e o outro pela omissão. Sempre, gente, sempre. Sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Se você não cuidar daquilo que Deus te deu, Satanás vem e rouba a tua bênção. Se você não olhar para o teu marido e para tua esposa e olhar para ele e vê-lo como um ser individual, que tem suas próprias necessidades, você vai perder. Ah, mas eu tenho que olhar para ele não tem que olhar para mim. Ah, ela tem que olhar para mim, mas eu não tenho que olhar para ela. Para de murmurar e faz tua parte. Ninguém planta chuchu e colhe tomate. Se você olhar para o seu marido, se você olhar para sua esposa, é natural que ela vá olhar, ele vai olhar para você também. Aí você passa anos errando. Anos. Aí um belo dia a ficha cai, você quer mudar. Aí você quer que o outro também mude 24 horas, porque eu decidi agora. Eu decidi, tá decidido. Principalmente nós mulheres. A gente tem esse defeito de fábrica. A gente quer tudo pra agora. A gente passa a vida inteira negligenciando o marido. Mas quando a nossa ficha cai, a gente quer pra agora. Não é pra agora. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Jesus está dizendo assim: ei, vem cá que eu vou te tratar, vou te curar, vou te transformar, vou trazer o novo pra ti. Quando você deixar tudo isso, eu vou lá e te entrego de volta aquilo que eu já tinha te dado e que você negligenciou e deixou Satanás roubar de você. É verdade ou mentira, mulherada? Você passou um tempão equivocando, negligenciando, tomando decisões que não vinham da presença do Senhor. E aí no dia que a ficha caiu, você queria para agora. Era para agora, não é para agora. É uma fase de cada vez, é um caminhar de cada vez. Ainda há pouco foi publicado na página. Foi publicado na página uma das minhas alunas que disse: Dani, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Foram anos de conexões sendo perdidas. Anos de conexões sendo perdidas. Anos e anos e anos e anos de conexões perdidas. Onde eu não olhava mais o outro, onde eu não percebia mais o outro, onde eu colocava milhões de outras prioridades sobre o outro. Então agora refaz todas essas conexões, mas vai ser um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Vão ser as somas desses dias que vai trazer de volta para ti aquilo que Deus te deu. Porque na soma desses dias, o Senhor trabalhou na tua vida. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Eu já repeti várias vezes para vocês. Aquilo que tu não queres deixar Deus trabalhar é naquilo que Ele tá batendo na porta para mudar. É sobre o orgulho, sobre a soberba, sobre o egocentrismo, sobre o egoísmo. É sobre eu colocar tudo acima do outro e deixar o outro para minha última prioridade da lista. Isso se ele entrar na lista. Que muitas das vezes não entra. Sabe qual era a minha lista? Meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho. Depois de 6 lugares no meu pódio, os meus filhos entravam. E aí eu dizia assim: não, eu só trabalho muito pelos meus filhos. Os meus filhos vêm na frente. Mentira. Apresentação do Dia das Mães, eu ficava com o relógio. Meu Deus do céu, um bando de mãe desocupada, fazem umas apresentações da manhã inteira, um bando de mãe dona de casa que não faz nada. Eu desmerecia a mãe que se doava em tempo integral. Na pandemia, eu me doei em tempo integral porque eu fui obrigada. E ali eu vi quanto que era bom ser mãe em tempo integral. Foi um divisor de águas. Hoje eu não abro mão, dificilmente eu marco algum compromisso no final de semana. Eu não marco o compromisso. No final de semana não tem mentoria. No final de semana é muito raro eu fazer qualquer coisa.
No final de semana, eu sou única e exclusivamente dos meus filhos e do meu marido e da minha casa. Porque durante muitos anos eu não proporcionei isso para eles. Então, se era isso que Deus trabalhou na minha vida, hoje eu não abro mão. Eu só faço qualquer atividade se eles já tiverem outra atividade. Se eles não tiverem outra atividade, eu dou integralmente para eles. Porque lá atrás eu já errei muito sobre isso. E eu não volto mais para onde Jesus já me tirou. Não é esse equívoco. Você já tirou seu marido do leito. O leito é um lugar sagrado. Ah, Dani, mas é porque meu filho estava doente. Aí foi ficando, e aí acabou a intimidade entre o casal. Ah, Dani, meu pai e minha mãe são muito importantes para mim. Meu marido que se lasque. E aí foi quebrando as conexões, quebrando os princípios. Gente, eu amo os meus pais. Eu amo os meus pais. Amo os meus pais. Na hora que eu mais precisei, foram eles que me estenderam a mão e disseram, bora, vem. Vem tu, mais 2, a gente segura o rojão, vambora. Mas eu aprendi que eu não podia colocá-los na frente do Daniel. Depois que a gente restaurou a nossa aliança. Sabe o que eu dizia pro Daniel? Eu dizia, Daniel, os homens da minha vida são meu pai e meu filho. Tu é alguém que eu tô. Hoje, amanhã pode ser que eu não esteja mais. Consegue entender o nível de falta de conhecimento e sabedoria? Eu também falhei. Eu quebrei um princípio bíblico. O princípio que diz que deixará o homem e a mulher, seu pai e sua mãe, se tornarão uma só carne. E ali eles construirão uma família deles. Que ficou para trás se torna parentela. Eu também errei, e errei num princípio bíblico. A gente sempre tem a nossa parte da conta. Sempre temos a nossa parte da conta. Às vezes é necessário que outra pessoa te dê uma luz de que você tem essa parte da conta. Às vezes o Senhor usa alguém para dizer, vem cá, deixa eu te ensinar. A gente sempre tem. Então por isso que perdão não é sobre o que o outro fez para merecê-lo ou deixou de fazer para merecê-lo. É sobre uma decisão pessoal minha de não mais segurar a brasa, largar aquilo. É uma decisão minha de dizer, não chega, tá bom. Eu tô sofrendo demais. Eu tô transformando disso a minha vida. Entrega esse Isaac. Se teu Isaac é o teu orgulho, entrega. E deixa o Senhor te alcançar, a presença te alcançar, e você viver o novo da parte dele. Gente, é tão lindo, é tão bom, é tão gostoso viver o novo. Se vocês soubessem o quão delicioso é a presença do Senhor. É delicioso a presença dele. Ela literalmente traz pra gente a paz que excede o nosso entendimento humano. Então deixa, ele tá batendo na porta, ele tá querendo entrar. É quando o outro menos merece, é que eu preciso estender a minha mão. É quando o outro menos deveria receber o perdão, é que eu devo perdoar. Porque eu também falhei. Eu também quebrei princípios. Eu também negligenciei. Bora de novo, é 50-50. Mas não foi eu que traí. Você negligenciou. Um erra pela ação e o outro pela omissão. Sempre. Sempre, sempre, gente, sempre. Vocês acham que eu acredito que eu merecia tudo que eu sofri? Vocês acham que eu... Ai, que legal, sofri tudo isso. Muito legal. De verdade. Mas quando eu entendi que quem estava se machucando com a brasa era eu larguei.
Graça é favor imerecido. E o Senhor todos os dias nos alcança com a sua graça. Deixe ser alcançado pela graça. Quando o outro menos merecer, é ali que você deve mais ainda dar a ele o perdão. Não se importe com nada, com o que vão dizer, com o que vão falar, com isso, com aquilo. Gente, as pessoas falam. Se tem uma coisa que as pessoas fazem é falar. Mas eu tenho que ouvir a voz daquele que me guia. Eu tenho que ouvir a voz do meu Senhor. Deixa eu contar um negócio para vocês. Falando sobre o amor ser uma decisão. Logo que eu voltei com o Daniel, eu tinha vergonha de falar. Acho que eu já contei isso em alguma live. Mas se eu não contei, tô contando agora. Eu tinha vergonha. Quando alguém me perguntava, eu dizia assim, não, tô com ele não. Daniel é doido. E aí um dia, eu fiquei pensando, por que eu tenho vergonha de falar de uma decisão que eu tomei? Para as pessoas que eram mais importantes para mim, que eram os meus pais, eu não tive vergonha de falar. E eles foram as pessoas que seguraram na minha mão. A minha mãe fez um escândalo quando eu voltei com o Daniel. Disse que eu ia me ferrar. Aqui no Pará a gente fala se lascar. Ela disse, tu vai te lascar. E já o meu pai me perguntou se eu ia estar feliz. Eu disse que sim. Ele disse, então eu vou estar feliz. Eu sabia que ele não concordava com a minha decisão, mas ele em nenhum momento tentou me persuadir para tomar a decisão dele. E ali eu fui. Então, por que eu tive coragem para falar para as duas pessoas que eram mais importantes na minha vida, que foram as únicas que me estenderam a mão, e para as outras pessoas, para os meus amigos, para os conhecidos, para os familiares, eu fiquei dizendo que não, que era mentira. E aquilo, não foi preciso o Daniel me confrontar. Eu fui começando a sentir meu coração pesado, e cada vez que eu respondia isso, eu me sentia tão entristecida. E eu sentia que eu estava deixando o Senhor triste. Até que um dia eu disse, ei, não, isso não vem da parte de Deus. Que naquele momento eu tinha sede e fome do Senhor, eu queria resgatar tudo que eu tinha perdido na minha relação com Ele. E aí eu passei a dizer para todo mundo que me perguntasse, tô sim. Tá louca, você vai perder sua vida, você reconstruiu a vida. E eu dizia, não. Eu tô construindo uma nova história. Eu tô construindo uma nova história. E aí, a partir do momento que eu tomei posse daquilo que eu estava falando, eu tô construindo uma nova história, eu tô construindo uma nova história, eu tô construindo uma nova história. Eu tive uma experiência com o Senhor, obedece. Porque depois que eu passei essa fase, eu comecei, não sei para que eu tô aqui, não sei por que eu tô ficando aqui, porque na minha casa, porque não sei o que. Aí eu comecei a criar as novelas da cabeça da gente, que Satanás cria todo o enredo e a gente filma na nossa mente as cenas. E o Senhor de novo, ei, vem cá. Vem cá. Obedece. A gente precisa ter de Deus obediência, dependência, um coração aquebrantado. E a transformação acontece. Eu estava divorciada, 2 anos e 3 meses. Não queria voltar com meu marido. A gente volta e em 3 anos o Senhor tem nos usado como vasos na sua obra, para trazer esperança, para dizer para outras pessoas que o novo pode alcançá-las. Cada vez que eu recebo um testemunho ou um relato, seja de alguém da mentoria, seja alguém da página que vê as lives, lê os posts, que o novo os alcançou, gente, eu fico tão feliz, porque eu quero, o meu desejo é que todo mundo viva a presença. Saiba o que é ouvir a voz de Deus, saiba o que é ter uma relação com Deus, saiba o que é caminhar ao lado do Senhor.
Uma aliança nunca é quebrada pelo Senhor. Uma aliança nunca é quebrada. Um juiz pode homologar, você pode assinar os papéis, mas a última palavra vem do Senhor. Aprenda, busque, ore, não porque você quer algo de Deus, mas porque você quer a presença. Porque quando a presença chega, nenhum de nós fica como estava. Nada fica como era. O novo nos alcança e uma nova história é contada. Uma nova história é contada. Uma das coisas que vai fazer você sair desse deserto mais rápido é você ter um coração aquebrantado e que possa perdoar. Um coração aquebrantado que você pare de reclamar, de murmurar, de maldizer. Teve outra experiência esses dias, acho que foi hoje, no grupo do WhatsApp da turma. Uma moça começou, acho que ontem à noite, ela colocou, hoje de manhã, eu não lembro. Ai, vai começar o final de semana, começa o tormento. Mais ou menos isso. E aí o marido saiu para ir para casa da famosa OM. E eu ensino para eles, olha, o leito é sagrado. O leito é sagrado, eu vou nos versículos, falo como é que é para orar, como é que não ora, como é que pede para Deus, como é que fala, como é que clama. E eles têm recebido o retorno do Senhor nessas orações. E aí ela começou a orar, dizendo, meu marido não vai sair daqui, porque o lugar dele pertence à nossa casa. E ela começou a clamar. Aí o marido, do nada, chegou em casa. Ela olhou o relógio, tá em casa, mas ficou calada, continuou orando. Aí ele disse, não vou trocar de roupa porque eu vou sair. Ela, continuou orando. Daqui a pouco ele tirou a roupa, deitou e dormiu. E ela mesma confidenciou no grupo, eu tô fazendo o que a Dani falou, ele dorme, eu vou lá e oro em cima dele, que o lugar dele é dormindo do meu lado, que o corpo dele me pertence, que o leito dele é o leito que ele dorme comigo. Quando a gente pede algo que é lícito à palavra, o Senhor nos atende. O outro foi um outro aluno que eu disse, tua mulher não vai dormir. Você vai dizer, não vai dormir. Enquanto a gente não restaurar o nosso casamento, não vai dormir. Porque o leito da esposa é ao lado do marido, o leito do marido é ao lado da esposa. Começa a orar para esse povo não dormir. Ele chegou na casa que era deles e a esposa que está tomando remédio de tarja preta controlado disse que não dorme há 3 dias. Deus escuta, aquebranta teu coração. Deixa ele trabalhar. Deixa ele mover as águas ao teu favor. Mas ele só pode fazer isso se você tiver uma decisão de amar e perdoar. Você precisa ter uma decisão. Amar, eu vou comprar o pacote completo, com todos os problemas, com todas as qualidades. E perdoar, eu vou perdoar mesmo que a pessoa não mereça, porque nem nós merecemos. Nenhum de nós é merecedor. Nenhum de nós é merecedor. Sabe qual é o primeiro relacionamento que Deus quer restaurar? O teu com Ele. Quando eu senti que eu estava longe da presença, que eu precisava ter novamente a comunhão que eu tinha, o Senhor restaurou toda a minha vida. E eu estava vindo de uma fase que era tiro, porrada, bomba e confusão. A primeira relação que o Senhor quer restaurar é a tua com Ele. Bora ser sincero, bora falar a verdade. Boa parte de nós só se aquebrantou quando o deserto entrou na nossa vida. A gente vivia de ouvir falar do Senhor, mas não de buscá-lo, não de viver a sua presença, não de conhecer sua palavra, não de ser obediente a Ele. É verdade ou mentira? Se for verdade, escreve aí, verdade, 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 verdade. A gente só batia na porta de Deus na hora que o negócio apertava para o nosso lado. Deus, tá lá no céu.
Olhava para cima e dizia, tá bem, tá lá no céu. É verdade ou mentira? Aí Deus deu uma catada na gente. Vem cá. Rebelde sem causa. Vem cá. Eu vou te catar rapidinho. Nunca mais saia da presença. Por isso que para restaurar o teu casamento, você precisa primeiro restaurar o teu relacionamento com Deus. Sabe qual foi o primeiro relacionamento que você negligenciou até aqui? O seu com o Senhor. Esse foi o primeiro relacionamento negligenciado por você. Era alguém que você ouvia falar, mas que você estava bem distante da presença dele, bem distante. E eu tô falando porque eu não fui diferente não, gente. Fui diferente não. Tudo que eu falo para vocês é porque eu vivi. Eu já passei essa jornada. Quer saber o lugar que você vai ter o maior relacionamento com Deus? No deserto. É no deserto que a gente aprende a ouvir a voz dele. Não é à toa que ele nos deixa entrar no deserto. Ele quer nos ensinar a ouvir sua voz. Ele quer transformar o que eu ontem ensinei para vocês. A nossa personalidade, caráter de escravo, para uma personalidade e um caráter de dono da terra. Tome posse daquilo que Deus já te deu. Mas antes, arruma teu altar e busca a presença. Eu disse para a turma 6 esses dias que nunca nenhuma turma até aqui tem recebido tanto suporte sobre como buscar. Como buscar numa batalha espiritual, como buscar a identidade no Senhor, como buscar em sabedoria, como orar, como clamar, como pedir, como adorar. Como arrumar essa bagunça que você se meteu, pautados na palavra, porque é ela quem vai derrubar todas as barreiras. Como é que eu quero ter a presença de alguém que eu não conheço? Você abre a porta da sua casa para um estranho? Respondam aí para mim. Quem abre a porta da sua casa para um estranho? Ninguém abre a porta da sua casa para um estranho. Então, como é que você quer receber a presença do Senhor se ele é um estranho para você? Se você não conhece a palavra dele? Que você não sabe nem como orar, como pedir, como falar, como clamar, como pedir perdão, como se arrepender? Ninguém abre a sua casa para um estranho. Ninguém abre a casa para um estranho. Procure saber quem é o Senhor que te dará a presença através da palavra dele. Eu sempre digo, sempre, tudo que vocês escutarem, porque isso eu faço na minha vida. E desde sempre, isso não é de agora. Quando eu conheci o Senhor lá nos meus 18, 19 anos. Você ouviu alguma coisa? Vai para a palavra, deixa eu ver se isso está certo. Abre a palavra para ver se está certo. Abre a palavra para ver se está certo. Eu digo para vocês, tudo que eu falar para vocês, vão lá na palavra para confirmar. Por isso que às vezes eu me estresso em assuntos do tipo livre-arbítrio. A liberdade que o mundo fala não é a liberdade que o Senhor fala. A liberdade na presença. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. E eu quero dizer para vocês que não tem liberdade melhor do que essa. Ser livre na presença do Senhor é a melhor liberdade que pode existir. É a melhor. É a melhor escolha que você vai fazer. Porque a liberdade que o mundo diz que você tem te leva para a morte. Eu não quero essa liberdade não, viu, gente? Eu brinco com as crianças que eu já tô velha e cansada. Aí o meu caçula, agora ele já diz que eu tenho ruga. Antigamente ele não via, graças a Deus, né? Mas agora ele já vê.
Aí ele dizia assim pra mim: mãe, tá velha não tá nem com aquelas marcas igual da vovó. Agora ele já diz: mãe, já tem marca, né, mas não tá igual da vovó. Eu digo: menos mal, né? E eu digo: eu já tô velha e cansada. Então eu já quero ir pra glória, eu já quero adorar o Senhor, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero adorar a Cristo, quero dizer santo, 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 santo. Porque eu não abro mão de ir pra glória não, gente. Quero abrir mão de ir pra glória não. Eu quero essa liberdade. A liberdade que me dá a vida eterna. Não quero a liberdade do mundo não, que me leva para a morte eterna, não. Quero ir para a liberdade que o Senhor me dá. Então abra a sua porta para quem você conhece. Jesus conhece até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. O Senhor nos conhece quando ainda éramos um embrião e escreveu toda a nossa história. Toma posse daquilo que Deus te deu. Todas as vezes que eu vou dar aula pra galera, quem for da turma 6 aí, que acabou de ter aula, eu vou pra palavra. Eu já peço pra Renata dizer: manda aí com a Bíblia. Porque o que eu quero falar pra vocês, eu quero dizer pra vocês: tá aqui, tá na Bíblia. Tá aqui, tá na Bíblia. Tá aqui, tá... Botox, né, Dilma? Pois é. Deixa eu entrar o Massari. Pra quem não sabe, Massari é dinheiro em árabe. Meu marido é descendente de árabe. E a avó dele tudo falava Massari. Deixa eu entrar o Massari que eu vou tirar o bigode chinês, vou ficar gatinha, vocês vão ver. Mas não é sobre isso. Meu marido ainda não tá reclamando. Só meu filho que disse que eu já tô bem enrugadinho. Mas pra mim, amém. Cada ruga significa foi um aprendizado, uma caminhada até aqui. Sou vaidosa, mas não nesse nível. Tá tudo certo. E não perdendo o gancho. Esteja respaldado na palavra. Vá pra palavra. Não tem melhor conselho. Esses dias eu tinha que tomar uma decisão e eu falando com a Nathalie, que é a missionária na África, e ela me deu a palavra onde Moisés diz para o Senhor: faz qualquer coisa, só não sai de perto de mim. Tudo pode me faltar, menos a tua presença. E eu confesso que aquela palavra entrou em mim de uma maneira tão rema, uma palavra revelada, que eu disse: Senhor, eu não quero sair da tua presença. Não quero sair da tua presença. Pode acontecer qualquer coisa, mas só não me tira a tua presença, porque uma vida sem a presença, ela é vazia. Mas para eu alcançar essa presença, eu digo novamente para vocês: abre mão, perdoa, decide amar do jeito que é. Deixa que o Senhor transforma aquilo que você não vai conseguir na força do teu braço. Eu tinha condições na força do meu braço de recuperar o Daniel da dependência química, zero força, zero. Mas aquele que pode todas as coisas foi lá e recuperou. É tão lindo ver Deus trabalhar. Esses dias, o Daniel me contando que chegou na transportadora que ele presta serviço e um rapaz que ele já conhece há muitos anos sentou do lado dele. Ele achou estranho porque o Dani pega muito cedinho lá com os colaboradores dele, e aí ele... e o rapaz, enquanto eles aguardavam para ser liberadas as mercadorias, começou a perguntar para ele: Daniel, tu tem uma página com a tua esposa? Aí o Daniel achou estranho. Aí ele: tenho. Eu assisti o testemunho de vocês, eu não tinha ideia. Aí o Daniel: o Senhor mudou a minha vida. E ali aquele rapaz começou a dizer para ele: pô, cara, eu tô separado, minha esposa tá acontecendo isso. E aí, desde então, ele tem ido no mesmo horário que o Daniel para retirar as mercadorias da empresa. E todos os dias o Daniel tem alicerçado na vida desse rapaz. E esses dias ele chegou com o Daniel e disse assim: Dani, tem um negócio para te contar. Na verdade, ele chamou o Daniel pelo sobrenome, Mansur. Mansur, eu tenho um negócio para te contar. Voltei para casa. Minha esposa me aceitou de volta. A gente está caminhando. Ela está seguindo a tua esposa. Às vezes ela disse: olha, a Dani falou que tal coisa é assim. E eu tenho que ficar no moído, né? Porque ela sabe que eu trabalho contigo. É lindo ver Deus trabalhar. É lindo ver Deus trabalhar.
Deus pode mudar qualquer situação. Aquele rapaz era cachaceiro, raparigueiro, farrista, mulherengo, aí eu podia descer mais alguns adjetivos. Fui resgatado. Tá restaurando a família, um dia de cada vez. Tem dia que tá mais pesado, tem dia que tá mais leve, mas todo dia é um novo dia. Faça do agora o presente que Deus te deu. O dia de hoje tem o nome de presente porque ele é um presente de um novo recomeço. Não viva no passado, muito menos no futuro. O passado você já aprendeu as lições que você não pode mais errar. E o futuro é exatamente o que você está construindo agora. Ainda há pouco eu disse para vocês, final de semana dificilmente eu tenho atividade. Só se as crianças tiverem outras atividades, forem para casa dos meus pais, porque eu já errei muito nisso. E hoje eu não abro mão. Esses dias eu fui levar meu filho para natação. Gente, eu fui mãe dona de casa. Bati foto, gritei, ele passou vergonha, fiz tudo que mãe faz. Enxuguei, arrumei, cheirei, denguei, me permiti. Isso era 2:30 da tarde. Em outros tempos eu estava olhando para o relógio. 2:30 da tarde, isso é coisa de quem não faz nada da vida. Era o que eu achava. Meu filho vai crescer daqui a pouquinho. Por que eu não vou curtir essa fase? Não abro mão. Digo logo, não marca nada. Eu vou levar para natação, não marca nada. Vou buscar no cursinho, que a mais velha já presta vestibular ano que vem. Se permita ser transformado. Eu que vivia apressada, ocupada, muito importante, hoje eu me permito viver aquilo que Deus me deu, a maternidade. Permito cuidar da minha casa, continuo sendo profissional, continuo tendo meu emprego, continuo fazendo minhas coisas, mas hoje eu tenho equilíbrio e não erro mais pelas mesmas coisas. Vou errar por outras, mas não pelas mesmas. Então, da mesma forma, tome uma decisão hoje na sua vida. Sentar e chorar na beira da calçada não vai resolver problema. Reclamar não vai resolver problema. Murmurar não vai resolver problema. O problema vai ser resolvido quando você abrir mão do eu, do orgulho, da soberba, do egoísmo e de tudo que não vem da presença do Senhor. Tome posse daquilo que Ele já te deu. Não dê palco para Satanás, não. A decisão mais acertada que a gente toma na vida. Primeiro é escolher o Senhor. Segundo é não abrir mão daquilo que Ele nos deu. E a nossa família foi o maior presente que Ele entregou para cada um de nós. Deixa o Satanás roubar de você aquilo que é teu, que você é o dono da terra, a possessão é sua. A palavra diz que o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Vai sair, não funciona, não dorme. Eu sempre pergunto para os meus alunos, você quer reclamar ou quer resolver? Se for para resolver, tamo junto. Se for para reclamar, eu não vou poder te ajudar. Tira essa roupa de vítima. Veste a roupa de filho. Filho do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do princípio e do fim, do alfa e do ômega. Aonde a palavra diz que na presença dele você é mais do que vencedor, amém? Então tome hoje essa decisão, ame, perdoe, esteja na presença, se deixe moldar, tenha um coração aquebrantado. Você fez tudo isso, Jesus vai lá, olha, e rapidinho resolve a tua situação. Não é o nosso rapidinho, tá, gente? Mas é o rapidinho dele. Toma posse daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Eu acho que tem umas lives atrás que eu disse assim, esses dias eu perguntei pro Daniel quando foi que ele esmoreceu, porque sempre faziam essa pergunta. Eu disse, Dani, em algum momento você esmoreceu? Ele olhou pra mim e disse assim, nunca. Ele ainda olhou assim pra mim, de ti? Nunca. Nunca desisti, nunca abri mão, nunca disse que eu não ia conseguir, nunca. Aí eu ainda tirei brincadeira com ele. Tá. O escudo da fé. O problema da pessoa conhecer a palavra, né? Tá, o escudo da fé. Ele disse, não, eu nunca abri mão.
Eu sabia que Deus precisava trabalhar em mim, eu sabia que eu precisava ser restaurado, eu sabia que eu precisava ser alcançado, eu sabia que eu precisava arrumar meu altar, eu sabia que eu precisava amar o Senhor mais do que a ti, mas eu nunca abri mão de ti. Eu nunca disse, vou desistir. Eu nunca disse, não vai dar certo. Podia todo mundo dizer pra mim, olha, ela tá em outra, vai viver tua vida, você errou muito com ela, esquece. Ele dizia... E continuava a trajetória dele. Continuava a trajetória dele. O Senhor é fiel com quem é fiel a Ele. Ele não vai dever uma única oração a ninguém. Pega esse exemplo do Daniel. Foi um mar de rosas para ele? Não, porque eu já contei para vocês que eu era uma peça. Mas o Senhor deu, porque conheceu o coração dele, viu ele se aquebrantar, viu ele buscar a presença, viu ele arrumar o altar, viu ele se deixar ser curado, liberto. Não permita que o Senhor tire de você o maior presente que Ele te deu, porque você está jogando fora. E muito menos que Satanás venha roubar de você aquilo que o Senhor já disse que era teu, amém? Amanhã a gente tem mais uma live, são 4 dias de live. Para quem estava perguntando sobre as inscrições, abrem no dia 5. Tá um link lá na página para você fazer a pré-inscrição, para quem quiser participar. E aqueles que fizerem a pré-inscrição vão ser os primeiros a serem avisados quando abrirem. E aí as inscrições ficam de 5 a 11, eu acho. E as atividades começam no dia 13. Hoje eu disse para a turma 6, tô buscando, orando, jejuando. Jesus já deve estar até cansado. Lá vem ela de novo falar desse povo. Porque eu quero que vocês sejam alcançados pelo novo. Aí eu vou lá, brigo, bora, sai desse lugar, decide pela tua vida. Porque eu quero que aquilo que Deus fez na minha vida, cada um possa receber porção dobrada. Eu quero que o Senhor faça agentes multiplicadores da presença dEle, que outras famílias sejam restauradas, resgatadas, sejam alicerçadas na presença, que possam dizer para outros casais, amigo, eu já passei por isso, mas o caminho é esse, não desiste, toma posse. Eu quero que o Senhor transforme mais e mais pessoas, para que o novo seja alcançado por mais pessoas, para que o nosso país seja um país que todo mundo olhe e diga, é um país de família, é um país cujo Senhor alicerça as famílias. Eu creio que isso e muito mais o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. E não esqueçam de orar por mim, pelo Daniel. A seara é grande, a dificuldade é grande, mas o Senhor vai à frente. E eu tomo posse que todos os dias algo novo e maior vindo dele chega para mim e chega para você. Amém? Um beijo para todo mundo. Vou deixar salva lá no YouTube daqui a pouquinho. Beijo.